Bom dia, pessoal, tudo bom? Tudo certo? Como estão? Vou aproveitar aí o caminho de Farroupilha a Caxias do Sul para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto aí que no meu dia a dia tô indo para treinamento de liderança aí, faço toda semana aí um turno pelo menos para desenvolver a liderança. Então creio que o líder ele tem que estar em constante aprendizado, evolução, com uma visão externa de si mesmo e dos processos que ele vai adotando ao longo do caminho, como gestor, como pessoa, enfim, né? Então é sempre importante essa visão de fora, ainda mais com pessoas que elas desenvolvem líderes, né? Elas estudaram para isso, para fazer da melhor forma, para conduzir aí da melhor forma o desenvolvimento do ser humano, do indivíduo, né? E consequentemente aí gerando resultados distintos aí na vida empresarial. Mas o assunto não é esse. O assunto é uma situação que vem acontecendo de forma comum, tá? Nos dias de hoje. E eu vou falar no âmbito empresarial, que permeia outras áreas, tipo âmbito pessoal e tudo mais, né? Ele acaba interferindo nas outras e vice-versa, né? Que é a questão da mentira, tá? E é uma coisa bem delicada se falar, porque todo mundo, e não tem nenhum na vida que em algum momento, seja por pressão, seja pelo ambiente, seja quando na infância se sentiu preocupado com a consequência, não fez o uso da mentira, tá? Porém, a grande maioria das pessoas, isso é uma coisa bem a se prestar atenção, ela entra na vida adulta e ela não se dá conta, elas não se dão conta que é preciso criar uma nova versão de si mesma, porque por causa que ela está inserida num contexto social, ela interage com pessoas que muitas vezes contam com ela, muitas vezes esperam dela alguma coisa, porque toda a relação pessoal é sobre troca, né? E a gente convive em sociedade graças ao bondoso Deus, né? Então tudo que acontece em nossas vidas tem a relação de troca envolvida, né? Mas, e por isso que eu estou pontuando, né? Entra essa coisa da mentira, tá? Porque o indivíduo cresce, ele começa a ter um papel e uma função social, seja na família, seja no trabalho, seja no grupo de amizades, e começa a utilizar da mentira como ferramenta, muitas vezes sem se dar conta, de convívio e dar jeito em alguma situação com uma mentira. Vou falar do âmbito empresarial, depois eu vou para o âmbito pessoal. Tá lá, a pessoa se ausenta do trabalho e diz que ela está com problema. Daí vai no médico, o médico olha que não tem problema nenhum naquela área, ela inventa uma outra coisa para ganhar um atestado, para se favorecer 2 dias de atestado, tá? Daí ela prejudica o contexto social dela na empresa, que muitas vezes a empresa é pequena, médio porte, precisa dessa pessoa, mas também ela não se dá conta que ela vai estar aí plantando para a própria vida. Por quê? Porque em breve, em seguida, todas as pessoas no contexto social vão enxergar e obviamente vão avaliar no sentido indireto, né? Que aquela pessoa é negligente, que mente, que isso, aquilo, e vai cair por terra quem o ser é dentro daquele contexto, sabe? Então a pessoa além de estar mentindo, ela começa a se prejudicar e ela não se dá conta. E nisso vai permeando o contexto social, empresarial, vai permeando as coisas familiares, vai permeando os relacionamentos, e ela vai vivendo uma desgraça na própria vida, seja por causa do plantio e colheita, porque está plantando errado, logo vai ter uma colheita errada, isso naturalmente, né?
seja na própria vida, porque ela não consegue ter firmamento para desenvolver área nenhuma, porque a pessoa que mente, ela tem o costume de mentir sempre e acaba às vezes, muitas vezes acreditando na própria mentira ou na própria colocação, e ela começa a viver tudo uma mentira em todas as áreas. Porém, ela chega uma hora e diz: cara, como é que eu vivo muito, como é que tá uma desgraça a minha vida, como é que não tá bom aqui, como é que não tá bom aqui, como é que as pessoas estão me tratando dessa forma, ou dessa que deveriam estar me tratando dessa forma, como é que eu tô vivendo determinada coisa que eu não mereço. Na realidade, ela acaba se perdendo nas próprias mentiras e se perdendo no próprio ser, de não saber mais o que ela representa, não saber mais o que ela é, invalidando qualquer avanço, por menor que seja. Porque convenhamos, se a pessoa tem o costume de mentir e ela mente o tempo inteiro, como é que ela vai validar um pequeno avanço em alguma área? Seja ele no relacionamento, carreira, emocional, seja ele no que a pessoa se lançou a melhorar. Então ela não tem base, ela começa a pisar em ovos em todas as áreas, porque por ter o costume de mentir, ela acaba fazendo em várias áreas, então ela não consegue medir o avanço em nenhuma área, e não só prejudicando os ambientes, etc., mas prejudicando a si mesma nas variadas áreas da vida aí. Então, muitas pessoas, muitas mesmo, vivem uma desgraça em suas vidas, em várias áreas, e estão se perguntando por quê. Porque pegaram um costume de mentir. E o mais interessante é que vai passando o tempo, as pessoas vão se afastando, vai passando o tempo, as pessoas vão se dando conta daquilo ali. A própria vida passa a ser uma mentira, porque ela tem que mentir para si mesmo, sobre si mesma, né? Não consegue se enxergar mais, porque a própria imagem está dissociada da realidade, não consegue ver avanço, começa a afastar as pessoas, e daí começa o sentimento de culpar o outro, culpar o lugar, discutir aqui, discutir ali, e começa a viver uma ruína em todos os aspectos da vida, e não se sabe por quê. Mas às vezes não acontece em 1 mês, 2 meses, às vezes demora 5, 10, 15 anos. Mas construir uma base tão alicerçada na mentira que depois fica difícil desconstruir tudo isso. Só que aí que tá. Para viver o novo é preciso desconstruir o velho. Só que uma construção em médio e longo prazo, forjado, estabilizado ou feito à base na mentira, é muito difícil acontecer. Uma desconstrução para se reconstruir. Então, cuidado, viver dessa forma, por mínimo que seja, mas o mínimo que seja, uma mentirinha aqui, um desvio da verdade ali, um calar-se aqui, não contar uma coisa errada, não abrir o jogo, e levando isso adiante, né? Porque aqui um pouco tu não consegue mais buscar. Passou uma vida inteira se construindo em cima disso, e muitas pessoas se mantêm firmes naquilo ali, não querem sair daquela posição, tá? Que criaram uma vida inteira em cima disso, e acaba criando uma desgraça em todas as áreas, e não tem mais como buscar. É filho se afastando, é amizades se dando conta que viveram na mentira ali muitos anos, é familiares se afastando, é pessoas com pensamentos direcionados ruins, por causa que essas mentiras acabam prejudicando muitas pessoas, né? E convenhamos, para a pessoa que vive em verdade, fica muito claro,
é visível, é palpável uma pessoa que anda na mentira. E a pessoa que anda na mentira, ela não enxerga, porque ela está estabelecida naquela posição. E por ser palpável, as relações pessoais dela acabam sendo similares à própria. E agora eu pergunto, você queria uma pessoa que um relacionamento tá toda hora te mentindo? Você gostaria de trabalhar num lugar que as pessoas estão toda hora te enganando, sacaneando, te motivando somente para extrair tudo de ti? Tu gostaria que teus familiares estivessem te mentindo sempre e tu gerasse uma expectativa emocional e eles negligenciassem sempre contigo? Só que cuidado, é uma área tão delicada que com pouco não tem mais volta. Isso envolve, que nem eu disse anteriormente, envolve todas as áreas: empresarial, familiar, emocional, relacional, sociedade. Então pessoas plantaram uma vida inteira ruína e chega no fim da vida ainda projeta: meus filhos me abandonaram, nós não se dava bem no relacionamento, meu relacionamento era uma porcaria, eu não isso, não aquilo, e começa a projetar nas situações e se desculpar a respeito e não sabe porque é infeliz, porque não vive em paz, porque não conquista absolutamente nada na vida, em nenhuma área, mas o plantio só foi um. Daí todo mundo sonha em ter um relacionamento ótimo com uma pessoa, porém tá pautada a vida na mentira. Todo mundo sonha em avançar, prosperar e realizar grandes sonhos na área profissional, mas estão pautados na mentira. Todo mundo sonha em ter grandes amigos, pessoas que se importam com ela, seja física ou emocionalmente, ter uma relação social sadia, mas estão pautada na mentira. E só ao redor dela e o lugar onde que trabalha, ao redor dela e tudo mais, tá sempre tudo ruim, por causa que a energia dela mantém ela ali. Então é necessário uma reflexão profunda disso, que isso acontece em grande percentual da população, e eu vejo as mesmas reclamações das mesmas pessoas sempre. Eu costumo dizer que tu não tem como viver o novo com atitudes velhas. Tu não tem como viver o novo momento, o novo relacionamento, a nova fase de prosperidade, absolutamente nada com atitudes velhas. Mas nesta área principalmente é muito difícil uma reforma completa. É necessário nascer de novo, diz a palavra. É necessário uma metanoia. Criar uma mente e um coração crístico. É necessário tu buscar aperfeiçoamento, é necessário tu se analisar, porque o ser humano só consegue sentir a força do vento quando começa a andar contra. E se a maré tá indo tudo pro mesmo lado, só que a maioria das pessoas não são felizes, não são prósperas, não tem um relacionamento ótimo, comece a andar contra a maré. Andar contra a maré muitas vezes é solitário, porque, que nem eu falei lá no início, a grande maioria das pessoas vivem esse fluxo doentio de não verdade, de mentiras, de dissociação da realidade para se favorecer, para dar um jeitinho, para se desculpar. Eu vejo isso muito. É do brasileiro isso, tá? É do brasileiro. Tem bastante países aí que nem existe outra forma de ser a não ser verdade, o que não significa que não tenha pessoas que mintam também, mas o campo energético, o nível energético do brasileiro, do país, é muito grande nessa área, tá? Então é necessário nascer de novo, é necessário, para viver o novo, uma reforma interna profunda. E me perdoem as pessoas que gostam de andar na manada, na maré, a favor da maré,
eu prefiro andar contra o vento de forma solitária, mas atingir meus objetivos e ter prosperidade financeira, ter alegria e paz nos meus relacionamentos e ter avanços significativos nas áreas, procurando se melhorar, viver bem, abrir as dores e coisas e viver em verdade, mesmo que muitas pessoas possam usar essa verdade que tu abre contra ti mesmo, por causa que, mas isso é sobre elas. E tu viver em verdade, existe uma postura, existe um posicionamento que não é fácil manter, porém, eu não vejo outra forma de viver a não ser desta forma, tá? É necessário renascer, é necessário uma metanoia para viver o ótimo. E eu vou te dizer, quando tu decide viver dessa forma, parece que tudo desanda, mas não é que tá desandando, tu tá andando contra a maré. O teu relacionamento vai acabar em si mesmo, o teu trabalho de repente tá expurgado daquele lugar onde tu tá, porque as pessoas andam daquela forma, então não encaixa mais na tua vida, as tuas amizades começam a mudar, todo o teu ambiente começa a se tornar totalmente diferente, distinto, e outras pessoas vão se achegando e outra forma de viver vai se estabelecendo, e tu começa a ter paz, alegria, ter ordem, e viver em amor, e viver em paz, e viver em toda a forma que deveria se todas as vidas viverem, né? Então, pensa nisso aí. É necessário uma reforma íntima, profunda, mas é necessário querer. Queira viver o extraordinário, mas para viver isso é necessário uma entrega, é necessário nascer de novo, é necessário uma mente crística, é necessário voltar a viver em verdade, assim como uma criança pura que não vê, até não viver uma coisa ruim dentro de casa, ela não vê motivo ou razão para mentir, e sim simplesmente falar com pureza do coração. A sociedade, o ambiente, o nosso dia a dia vai modificando o nosso ser, muitas vezes para pior, principalmente dependendo do ambiente que está inserido, e a gente não vai se dando conta e vai dando um jeito de qualquer forma, vivendo do jeito que vai aprendendo, vai se remendando e vai avançando. Porém, volte à sua essência, volte, se conecte a Deus e volte à sua essência, para daí sim viver o sobrenatural com teus familiares, sobrenatural nos teus relacionamentos, nos teus negócios, e no que tu se propõe a fazer. Eu vivo o sobrenatural em todas as minhas relações, e a relação doente, ela não permanece, ela dura bem pouquinho, ela não consegue dar seguimento, ela não consegue se estabelecer quando é identificado qualquer coisa parecida disso que eu falei até então. É impossível eu conviver, querer estar próximo ou se sentir em paz do lado de uma pessoa ou de um familiar, ou seja lá de quem for, que mente sem parar. E se torna impossível essas pessoas que vivem em verdade também viver do lado de uma pessoa que é mentirosa.